meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos organizar a correção das atividades que foram passadas anteriormente. Então, as atividades são sobre alguns capítulos que nós estudamos e vamos fazer baseados também para a atividade avaliativa. Então, estudem. Correção também, eu sempre costumo dizer, vou sempre continuar falando, correção também é uma revisão do conteúdo estudado. Então, atenção. Essa primeira atividade é sobre a Revolução Francesa. Só colocar aqui a caneta. É sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa que aconteceu em 1789, com as reivindicações, com o tema liberdade, igualdade e fraternidade, buscando transformações na sociedade, por isso nós utilizamos o termo revolução. Só que quando a gente estuda muitas vezes, muitos anos atrás, não se falava da participação das mulheres nesse processo revolucionário. Então, graças a Deus, graças às mudanças e o desenvolvimento que a gente vem alcançando, a gente trata sim hoje das mulheres na Revolução Francesa. Então, esse movimento aqui, essa atividade agora em questão, ela propõe justamente isso, falar das mulheres nesse processo revolucionário. Então, vamos para o item A. Quem são as pessoas que estão participando dessa marcha? As pessoas que estão participando dessa marcha são mulheres. De que estado da sociedade francesa são essas pessoas? Vamos só lembrar, né? A organização da sociedade francesa anterior a essa Revolução Francesa. Primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Primeiro estado era o clero, segundo estado a nobreza e terceiro estado são os camponeses, os trabalhadores e a burguesia. E a gente lembra que essa desigualdade social era caracterizada por primeiro e segundo estado formavam 3% da população e o terceiro estado formava a grande maioria, 97% da população, demonstrando aí que muita gente trabalhava para sustentar uma pequena parcela da população. Então, voltando aqui para a pergunta, de qual estado essas pessoas participavam? Então, pelos instrumentos que elas estão utilizando, as ferramentas que elas estão utilizando, pelas roupas que estão utilizando, a gente pode observar que elas faziam parte do terceiro estado. Que tipos de armas? Item C. Que tipo de arma essas pessoas estavam carregando na marcha? Então, elas estavam carregando objetos e ferramentas de trabalho, as lanças, material usado para trabalhar na terra. Também estavam usando aqui um delicado, canhãozinho para o enfrentamento. Quais motivos levaram as pessoas a se mobilizarem nas revoltas? A gente lembra que, de uma forma geral, na Revolução Francesa, as pessoas reivindicavam por conta do grande quantidade de impostos que se pagava, as pessoas tinham péssima qualidade de vida, fome, enquanto o primeiro e segundo estado tinham uma vida luxuosa. E a gente observa aqui a participação das mulheres nessa questão. E aí a gente vai falando da quarta, vamos falar logo do item D, aliás, vamos falar logo da quarta questão, que é a Olympe de Gouges, que ela é uma escritora que vai justamente falar, destacar a mulher, a questão dos direitos também das mulheres, vai falar, defender a igualdade entre homens e mulheres. Então ela vai até escrever a declaração, o direito da mulher e da cidadã. Então, essa declaração aí falando que se estende, se essa revolução, a Revolução Francesa que aconteceu, era uma revolução de liberdade, igualdade, que essa igualdade também pudesse ser estendida às mulheres, a questão do gênero, como infelizmente há muito tempo, como eu falei inicialmente, não eram lembradas, não eram destacadas, eram esquecidas e deixadas para lá debaixo do tapete, fazendo com que muitas pessoas nem pensassem que tinha participação feminina, né? Mas as reivindicações, elas aconteceram. Então é bom a gente também destacar essa importância aí histórica.
Então vamos agora dando continuidade, agora falando da conjuração mineira e conjuração baiana nas atividades. Estudem Revolução Francesa para as atividades avaliativas de vocês também. Leia o texto a seguir sobre a conjuração mineira, depois responda as questões. Vila Rica, centro urbano desenvolvido, abrigava uma elite econômica política. Nos anos anteriores, a 1789, formou-se um grupo de homens ricos, de modo geral ilustrados, ligados não apenas pela insatisfação com os representantes da coroa no Brasil, mas também por laços culturais de amizade e até de parentesco. Esses homens reuniam-se nas casas uns dos outros para ler poemas, conversar, discutir política, jogar cartas e também divulgar as ideias francesas de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ideólogos da futura Revolução Francesa. Pronto, então a gente observa aí que esse é um cenário cultural da elite de Minas. Já respondendo aí o item A. Qual é a parcela da população mineira abordada no texto? A elite. Né? Ele trata aqui um grupo de homens de modo ricos. Estamos falando da elite. Item B. Quais eram os laços que uniam essa população segundo o texto? Os laços culturais, de amizade e até mesmo de parentesco. A própria resposta no texto. Como eram as reuniões desses grupos? Eram reuniões usadas para discutir política, jogar cartas e divulgar as ideias francesas, ideias dos grupos, as ideias iluministas. Item D. Escreva um pequeno texto explicando como o iluminismo influenciou o movimento da conjuração mineira. Bom, vamos lembrar o contexto da conjuração mineira. Conjuração mineira, período em que vai surgir esse movimento, um movimento contrário às ações da monarquia, a cobrança de impostos que era feita sobre Minas Gerais, sobre a produção do ouro. Então, a elite tinha insatisfação com a monarquia portuguesa e justamente as ideias iluministas são ideias que criticavam as ações da monarquia, são ideias que criticavam as ações, o poder exercido, a ligação entre igreja, aliás, religião e política. Então, essas contestações feitas pelos iluministas chegavam também a esses grupos e eles eram de acordo também com essas ideias de críticas à monarquia. Então, lembrando que com muitos dos filhos desses ricos que iam estudar na França, estudar na Europa, tinham muito contato com essas ideias. Então, vinham para cá cheio dessas ideias. Esse movimento da conjuração mineira, um movimento dividido. Uma parte do grupo participava por questões ideológicas, por realmente acreditar nessa liberdade ideológica que eles defendiam, outro apenas queria se livrar do pagamento dos impostos à coroa portuguesa. Que isso seria possível se eles atingissem aí a independência de Minas Gerais, que era o que o movimento buscava. Vamos agora para essa questão. Observe a construção a seguir e a ficha com as respectivas informações. Essa aqui é uma belíssima igreja, uma grande riqueza do nosso país, que é a igreja de São Francisco de Assis, na cidade de Ouro Preto. Eu tive o prazer de conhecer, realmente é muito bonito, a gente fica meio que de boca aberta diante de tanta grandeza, tanta beleza, do dourado também. Qual é o estilo artístico dessa construção? É o barroco. E aí eu vou explicar as características do barroco e já dá para entender, eu vou explicar na própria igreja, que responde o item B e C, beleza? Então, as características, né, as grandes, as voltas, os detalhes, as curvas, na verdade, as curvas, como a gente pode ver aqui, ó, as torres, na curva também aqui, nas pilastras. E o excesso de detalhes, como a igreja era rebuscada, as cores vivas no teto da igreja, o altar, muitos detalhes no altar,
um excesso de detalhes. Então, todas essas eram características desse estilo artístico barroco. Vamos agora falar um pouquinho sobre a conjuração baiana. Como estava a situação de Salvador em meados do século XVIII? Situação precária, tendo que pagar também muitos impostos à coroa portuguesa, e o fato da mudança da capital da Bahia para Rio de Janeiro também trouxe prejuízo para a população da Bahia, a escassez de produtos, o alto preço dos produtos. Esse era o contexto da Bahia no século XVIII. Escreva a seguir os 4 principais reivindicações dos conjurados baianos. A abolição dos escravos, muitos escravos participavam, então eles buscavam abolir a escravidão. A república, a independência aí da Bahia, eles queriam cortar vínculos com a coroa portuguesa. Ou a diminuição no preço dos produtos, e também, por fim, a autonomia do comércio. Eles alcançariam isso se livrando aí da coroa portuguesa, era o que o movimento queria, e colocar aí as suas regras em questão. Só que não foi possível, né? Eles não conseguiram atingir o seu objetivo, mas essas eram as suas principais reivindicações. Releio o texto da página 355, o que propunha os panfletos espalhados por Salvador. Os panfletos espalhados, eles buscavam explicar o movimento, como também chamar o movimento, chamar pessoas para participar do movimento. Quarta questão. Qual é a principal diferença entre as conjurações mineira e a baiana? Bom, a mineira a gente lembra de uma forma muito clara e objetiva a participação da elite, e a baiana é uma participação mais popular, tem um caráter mais popular. Como a gente pode observar, os escravos, ex-escravos participavam, a população livre e pobre participava da baiana, no caso. Quinta questão. Marque um X na alternativa verdadeira sobre a conjuração baiana. A conjuração baiana foi um movimento bem sucedido, que conseguiu implantar na Bahia todas as propostas que reivindicavam. Não foi um movimento bem sucedido, eles não alcançaram as suas reivindicações, foi um movimento reprimido, né? A gente teve a opressão com todos que participaram, aliás, os que estiveram participando dessa manifestação. Item B. A conjuração baiana teve apenas um líder, não só um líder, que assumiu o governo da República Baianense. Eles não chegaram a proclamar essa república na Bahia, então é um item correto. Item C. A conjuração baiana não conseguiu se efetivar como um movimento revoltoso, mas as ideias dos conjurados circularam por Salvador e foram importantes para formar ideias de autonomia em relação a Portugal. Correto. Eles não atingiram o objetivo deles, mas as ideias puderam se espalhar, as pessoas puderam ter mais contato com essas ideias e assim, de certa forma, esclarecer também, trazer novas informações para a população. Então, é um ganho. Não deixou de ser um ganho, né? Vamos agora para... Essa aqui é uma revisão do conteúdo. Foi um movimento de contestação à dominação portuguesa organizado na cidade de Salvador, um movimento que teve participação da classe popular. Salvador, classe popular, nós estamos falando de conjuração baiana, sendo considerado assim uma revolta popular. Classe popular se organizando ali por participação de ex-escravo, escravo, trabalhadores pobres, então revolta popular. Sendo uma aliança entre pessoas que possuem objetivos comuns e que conspiravam contra um governo ou autoridade. Conjuração, gente. Vamos para os termos. O termo conjuração é aqueles que trama, que organiza, que maquina algo contra um poder estabelecido, que no caso aqui no Brasil era a coroa portuguesa. Também tem outro termo que eu até problematizei com vocês, que é o dos inconfidentes, que é aquele que foi desleal, aquele que não foi leal com os infiéis, com a coroa portuguesa. Por isso que se chama o conjurado ou os inconfidentes.
Agora, foi um movimento de contestação do governo português sobre a colônia organizada principalmente pela elite da Vila Rica. Vila Rica, nós estamos falando de Conjuração Mineira. Próxima. Foi um estilo artístico que se desenvolveu na região de Minas Gerais sob a influência do barroco europeu. É o barroco também, só que mineiro, né? Barroco mineiro. Ao longo do século XVIII, a arte foi amplamente explorada no Brasil, principalmente na região onde atualmente se localiza o estado de Minas Gerais. Atividade mineradora, né? O ouro, a exploração do ouro, que contou com a mão de obra negra, a mão de obra escrava no Brasil, e enviou para Portugal grandes quantidades de ouro. Teve as taxas e a exploração dessas taxas, que resultou também nas manifestações como a Conjuração Mineira, que a gente acabou de estudar. Agora vamos falar um pouquinho sobre o processo de colonização dos Estados Unidos. Então, leia abaixo as frases representando respostas, depois reflita e elabore uma pergunta referente a cada um delas. Então, essa questão é assim, ela vem sem pergunta e vem com as respostas. Então, a partir das respostas, você vai imaginar qual teria sido a pergunta. Então, vamos lá. Os Estados Unidos foram formados por uma população bastante diversa, prioritariamente de origem inglesa, mas também de origem alemã, francesa, irlandesa, escocesa, pessoas que diferentes grupos sociais foram viver na região. Entre elas aventureiros, órfãos, puritanos, mulheres, crianças, africanos, comerciantes e nobres. Então, a resposta está dizendo sobre quem foi para os Estados Unidos no momento aí da colonização. Então, a pergunta provavelmente vai ser qual? Qual era a origem das pessoas que estiveram no período inicial da colonização? Tem B. Nas regiões norte e centro se estabeleceu um sistema produtivo da agricultura familiar e o comércio local, enquanto na região sul se desenvolveu a produção agrícola em grandes fazendas, voltada basicamente à exploração com o uso da mão de obra escrava. Então, a gente está falando da diferença do processo de colonização das colônias do norte e colônias do sul. Então, a pergunta seria: qual a diferença do processo de colonização entre as colônias do sul e colônias do norte? Tem C. Quando os ingleses iniciaram o processo de colonização, muitos povos nativos viviam na América do Norte, entre eles os Cherokees, Sioux, Apaches, Chinooks e Uas, algo assim. Provavelmente a pergunta será quais os povos que ocupavam a região antes da chegada dos ingleses. Item D. Atualmente existem alguns grupos descendentes dos povos nativos da América do Norte que ainda reivindicam na justiça os direitos da posse do território onde seus antepassados viviam. Pergunta é: em que condições vivem hoje os antepassados dos indígenas, dos nativos da região em que os ingleses chegaram, onde os ingleses chegaram? Segunda questão. Explique o que foi o comércio triangular. Foi o comércio envolvendo a Inglaterra, as 13 colônias e a África, né? Comércio que estava aí ligando esses 3 territórios. Gente, a nossa aula se encerra por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa correção. E na próxima aula a gente continua. Fiquem bem.